Olá pessoal, e aí, tudo bem? Bom, hoje nós vamos continuar aí com nossas aulas online, tá? Porém no novo formato, tá? Vou seguir aqui as anotações, tá? Que já foram feitas previamente, para poder passar as explicações para vocês, tá? Apesar de estar aí com poucos recursos, tá? Não estou tendo acesso a um computador de qualidade, poder fazer uma filmagem ideal para vocês, mas estou me esforçando ao máximo para a gente poder manter aí o nosso objetivo, que é o estudo, ok? Então na última aula nós tínhamos deixado aí alguns exercícios, tá? E fiquei de corrigir o número 5 da página 260, tá? E ele diz o seguinte: o sistema indicado na figura a seguir, onde as polias são ideais, permanece em repouso graças à força de atrito entre o corpo de 10 kg e a superfície de atrito. Podemos afirmar que o valor da força de atrito entre o bloco e a superfície é. Então perceba o seguinte, nós temos dois corpos pendurados, né, suspensos por cabos, né, cordas, um com valor de 6 kg de massa e outro com um valor de 4 kg de massa, tá? Como eles estão suspensos, temos aqui uma força-peso de 40 newtons e aqui de 60 newtons, tá? E essa força-peso ela vai sendo transmitida como uma força de tração. Lembra da força de tração? Que é transmitida através dos cabos, tá? Então, do lado esquerdo aqui, na massa de 4 kg, nós temos uma força de tração de 40 newtons, tá? E aqui, com a força-peso de 60 newtons, vai sendo transmitida uma força de tração de 60 newtons, certo? Então, eu tenho uma força de 60 newtons atuando no lado direito do corpo de massa de 10 kg e uma força de 40 newtons atuando no lado esquerdo do corpo, tá? Então, se esse corpo de 10 kg está em repouso, a aceleração dele vai ser igual a quanto? A zero, tá? Se a aceleração é igual a zero, então, consequentemente, a força resultante vai ser igual a zero, tá? Pela segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Se a aceleração é zero, força resultante é zero. Se a força resultante é igual a zero, eu posso fazer o somatório da força resultante, que está atuando de massa 10 kg, tá? Igualar a zero, ou seja, total vai ser igual a zero, ou seja, 40 atuando de um lado, mais a força de atrito, que vai estar atuando aqui, entre a massa e a superfície, menos 60 vai ser igual a zero, ou seja, 40 newtons mais a força de atrito vai ser igual a 60 newtons. Então tá aqui, 40 mais força de atrito igual a 60. Então 60 menos 40, que ele está positivo, passo para cá negativo, vai me fornecer uma força de atrito igual a 20 newtons, tá? Deixamos também o exercício número 5, tá? Da página 362, tá? Aí o texto diz o seguinte, ao tentar arrastar um móvel de 120 kg sobre uma superfície plana e horizontal, Dona Elvira percebeu que, mesmo exercendo sua máxima força sobre ele, não consegue movê-lo, devido à força de atrito entre o móvel e a superfície do solo. Chamou então Dona Dolores para ajudá-la. Empurrando juntas, elas conseguiram arrastar o móvel em linha reta, com aceleração escalar constante de 0,2 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que as forças aplicadas pelas duas senhoras tinham a mesma direção e mesmo sentido do movimento do móvel que Dona Elvira aplicou, uma força de módulo igual ao dobro da aplicada por Dona Dolores e
que durante o movimento atuou sobre o móvel uma força de atrito de intensidade constante e igual a 240 newtons, é correto afirmar que o módulo da força aplicada por Dona Elvira em newtons foi igual a... Então a gente quer saber o valor da força aplicada por Dona Elvira, tá? Então eu tenho a Dona Dolores, que aplicou uma determinada força, que a gente não sabe, eu vou chamar de X, e a Dona Elvira, que aplicou uma força que é o dobro da força aplicada por Dona Dolores, vou chamar de 2x, certo? Essa força aplicada pelas duas senhoras aí, ó, foi em uma massa de 120 kg, gerando uma aceleração de 0,2 metros por segundo ao quadrado. Porém, em sentido oposto, tinha uma força de atrito, no valor de 240 newtons, tá? Então, pela segunda lei de Newton, nós vamos ter o que? Força resultante vai ser igual a forças em um sentido menos as forças no outro sentido. Ou seja, a força que Dona Dolores e Dona Elvira estão aplicando menos a força de atrito. Isso tudo vai ser igual a quem? A massa vezes a aceleração, tá? Então, ó, força que Dona Dolores aplicou vale x. Força que Dona Elvira aplicou, 2x, que é o dobro, menos a força de atrito, igual a massa vezes a aceleração. X mais 2x menos 240 newtons, que é o valor da força de atrito, vai ser igual a 120 kg vezes 0,2, que é a aceleração. X mais 2x igual a 3x. Isso vai ser igual a 24, que é 120 vezes 2, vezes 0,2, corrigindo, mais 240, pois 240 estava negativo desse lado, passa para o outro lado positivo, tá? Então, 24 mais 240 vai ser 264. Esse 3 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 264 dividido por 3, 88. Porém, 88 newtons é a força aplicada por Dona Dolores. E a gente quer saber a aplicada por Dona Elvira, que vai ser 2 vezes o valor aplicado por Dona Dolores, ou seja, 88 vezes 2, 176 newtons. Ok? Então corrigimos aí os dois exercícios que ficaram na última aula, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre polia fixa e polia móvel. Polia fixa a gente já tinha visto. Até o primeiro exercício tinham duas polias, né? Naquele exercício número 5, tá? Então, a polia fixa, ela vai nos favorecer no sentido de que a gente vai conseguir elevar uma determinada carga a uma determinada altura, tá? Com uma certa facilidade. Porém, a gente vai exercer o mesmo valor para elevar essa força, o mesmo valor em relação ao peso da carga que eu vou levar. Ou seja, se esse P aqui, ó, esse peso for de 10 newtons, numa polia fixa eu vou ter que aplicar os mesmos 10 newtons para elevar essa carga aqui, certo? Já na polia móvel, tá? Eu consigo diminuir o esforço que eu vou ter que realizar para elevar uma determinada carga, tá? Então, seja uma determinada carga que eu vou chamar de P, e eu utilizando polias móveis para elevar essa carga, eu vou diminuir o esforço no final do meu sistema, tá? Para poder elevar essa carga chamada de P. Então, a cada polia móvel, eu vou reduzir pela metade o valor dessa carga. Então, aqui, ó, na primeira polia móvel, se eu tenho uma carga inicial P, após passar essa primeira polia, eu vou ter P dividido por 2, ou seja, reduzir pela metade o valor da carga. Quando passar pela segunda polia, já dividir essa carga novamente por 2, ou seja, P sobre 2
dividido por 2 vai ser igual a P sobre 4. Continuando aqui, ó, na terceira polia, vou dividir por 2 novamente. Então vai ser P sobre 4 dividido por 2. Eu vou ter aqui, ó, P sobre 8. Ou seja, eu reduzi 8 vezes o valor dessa carga aqui inicial, chamada de P, por estar utilizando 3 polias móveis, tá? Aí eu coloquei um textozinho aqui, ó, para tentar a gente compreender um pouquinho melhor, tá? Então, ó, quando utilizamos uma polia, ou seja, uma roldana fixa, não conseguimos reduzir o valor da força a ser aplicada para levar uma determinada carga, apenas consegue-se facilitar a tarefa. Ou seja, se eu quero levar uma carga a uma determinada altura, eu consigo realizar essa tarefa com uma facilidade maior, porém exercendo a mesma intensidade da força-peso da carga que eu tenho que levar. Mas quando utilizamos polias móveis para levar uma carga, a cada polia móvel em um sistema de roldanas reduzimos pela metade a intensidade da força a ser aplicada para levar a carga. Tranquilo aí, galera? Então, a gente vai deixar esse exercício 6 aí, ó, na página 362, tá? Para vocês tentarem fazer. Exercício 6, página 362, tá? Tentem fazer, que próxima aula a gente vai corrigir e vamos dar prosseguimento aos nossos conteúdos. Então peço mais uma vez desculpas aí pelo videozinho caseiro, tá? Mas infelizmente estamos ainda sem os devidos recursos, porém não vamos deixar de cumprir com as nossas tarefas, que é levar o máximo de conhecimento possível para vocês, tá bom? Peço compreensão a todos e que a gente consiga em breve se reencontrar nas nossas aulas presenciais, tá? Espero que fiquem todos bem, cuidem-se, não desanimem, que isso vai passar, tá? E até a próxima aula. Um abraço a todos, fiquem em casa.